Filipenses capítulo de número 3, verso de número 12, diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que bom que você veio e muito obrigado por isso. E, de fato, quando nós chegamos a um momento ou uma data como essa, uma data festiva ou uma data finalista, ou seja, estamos chegando no final de uma etapa, estamos chegando no final de um ciclo, então nós imaginamos o seguinte: criamos metodologias de contagem de tempo para uma melhor organização da nossa vida, da nossa rotina. Então, o que seria o ano? O ano nada mais é do que uma metodologia criada pelos homens para a melhor organização de nós mesmos. Então, existem metodologias de contagem de tempo para que possamos entender a nossa história, compreender a nossa realidade e traçar também nossos planos, nos organizarmos. Então, é justamente isso que estamos vivendo. O fim de uma etapa, um fim de um ciclo, um fim de um período, o fim de um ano. É isso que nós estamos vivendo hoje. É o último culto fé do ano, bem como hoje também é o último culto da nossa comunidade cristã de 2023. Não teremos culto domingo. É um momento para você refletir, é um momento para você ficar com a sua família, é um momento para você abraçar quem você não viu. Não espere chegar um velório. Não espere chegar um casamento. Procure usufruir de datas como essa, em que não há trabalho aqui, que você possa verificar, abraçar, visitar tais pessoas. Então é isso que estamos vivendo. O final de um ciclo, o final de um ano. Entretanto, se você conversasse comigo pessoalmente e perguntasse para mim, como eu defino em uma única palavra o ano de 2023, eu diria para você que poderíamos defini-lo por diversas vertentes. Então eu posso definir ele como um civil, como um cidadão. Eu posso definir ele como microempreendedor e posso definir 2023 também como pastor. Entretanto, como civil, como microempreendedor e como pastor, eu posso te afirmar que eu defino o ano de 2023 da mesma forma. E a palavra que encontro para 2023 é reflexo. O que é, ou o que foi, ou o que está sendo o ano de 2023 para você, pastor Rodrigo, para você, microempreendedor Rodrigo, e para você, cidadão Rodrigo. Para mim, o ano de 2023 é um ano de reflexo. É um ano do reflexo da pandemia. Pois aquilo que talvez a pandemia trouxe no seu período de ascensão, de vigor, não aconteceu na sua totalidade, intensidade somente lá, mas também pós-pandemia. Então passou a pandemia, muitas coisas aconteceram, principalmente, por exemplo, no quesito econômico, empregatício. Então, quando falamos de ano de 2023, eu defino como reflexo. O reflexo pós-pandemia, o reflexo do advento dos aplicativos. Como é que a sociedade agora lida com o home office, lida com o Meet, lida com o Zoom, lida agora com aplicativos em ascensão, crescendo cada vez mais, empregando mais pessoas? Como é que é isso para a nossa realidade? Então tudo isso é um reflexo disso que aconteceu na pandemia. Em questões econômicas, o que estamos vivendo no ano de 2023 também é um reflexo das atitudes tomadas economicamente falando, pré-pandemia e durante pandemia. O que nós estamos vivendo em 2023 é um reflexo da troca de governo. Então, quando nós chegamos em uma data como essa, uma data final, um momento final de um ciclo, restam duas coisas. A primeira coisa, a reflexão daquilo que passou, e a projeção é a segunda coisa daquilo que está por vir. Quando nós falamos de reflexão daquilo que passou, então nós
nós temos um olhar agora voltado para o passado. Neste presente momento, nesta hora, nós vamos olhar para o passado. Ou em algum momento ainda antes de terminar o ano, vamos voltar o nosso olhar para o passado. E surgem então algumas perguntas. A primeira, por exemplo, quantas coisas deixamos passar em 2023? Quantas oportunidades você e eu, nós perdemos em 2023? Quantas tarefas não concluídas nós deixamos de lado em 2023? Tarefas, sonhos, desejos que você ansiou, que você arquitetou, que você planejou, e de repente elas não foram concluídas. O porquê? São inúmeros, N porquês. Mas quantas tarefas, quantos anseios não foram concluídos em 2023? Partindo desse mesmo pressuposto, entretanto, mudando o olhar, deixando do passado e virando agora para o futuro, a projeção, então surgem outras perguntas. Vou reativar em 2024 o que desativei em 2023? Ou eu vou tentar de novo nesta área, entretanto vou fazer diferente do que eu fiz em 2023. Como vai ser o meu 2023? 2024. Até quando eu vou me permitir sabotar? Até quando eu vou me permitir chegar em lugar nenhum? Perguntas que faço para a minha projeção. E quando eu chego nessa pergunta, até quando eu vou me permitir me sabotar? Ou até quando eu vou me permitir não chegar em lugar nenhum? Isso me traz uma frase que gosto muito e marca a minha vida e marca a minha história. É uma frase que diz: quem trilha o caminho do amanhã chegará na cidade do nunca. Eu repito, quem trilha o caminho do amanhã chegará na cidade do nunca. Segunda, começa a dieta. Mês que vem eu vou para a academia. Tem aqui uma relação. 10 livros para eu ler este ano. Quem trilha o caminho do amanhã chegará na cidade do nunca. Então, aqui eu paro, reflito, penso. O que é que difere uma pessoa que consegue chegar lá? Que consegue mudar, que consegue crescer, que consegue se desenvolver, que consegue avançar? O que difere essa pessoa daquela pessoa que, ao contrário de tudo isso que eu falei, não consegue chegar lá nunca? Não consegue se organizar nunca? Não consegue mudar nunca, arrasta ano após ano, mês após mês, as mesmas situações, os mesmos problemas, não avança, não cresce em hipótese alguma. O que difere a pessoa que consegue chegar lá da que não consegue? Da que se desenvolve, da que não se desenvolve. E olhando então para o que Paulo escreve, que nós acabamos de ler no início dessa reflexão, eu entendo que o que difere a pessoa X da Y é justamente o foco. Foco. E Paulinho era um cara focado. Paulinho era um cara centrado. Paulinho sabia o que queria e onde queria chegar. Então, se você tivesse uma conversa com Paulo, tomando um café, e você perguntasse para Paulinho assim: Paulinho, o que você quer? No início do ministério dele, o que você quer? Eu quero pregar para os gentios. Ele sabe o que? Ele não fica pensando, eu vou falar com a minha esposa, O que você quer, Paulo? Pregar para os gentios. O que você quer, Paulo, agora no meio do seu ministério? Eu quero chegar na Espanha. O que você quer quando você escreveu a carta aos romanos? Eu quero chegar em Roma. Eu quero ir até Roma.
Paulinho, mas sabe que eu estou pensando numa coisa aqui, Paulinho? Você é um cara que dedica a sua vida à obra, ao evangelho. E você escreveu em Coríntios dizendo que aqueles que vivem do evangelho, que pregam o evangelho, devem viver do evangelho. Mas sabe o que eu percebi, Paulinho? Que você trabalha naquilo que todo mundo chama de secular. Você trabalha no secular e no suposto reino de Deus, como se fossem coisas distintas. Como se tudo não fosse de Deus. Você trabalha no secular e trabalha no reino de Deus. Por que você trabalha sendo que você mesmo escreveu que quem prega o evangelho deve viver do evangelho? Ah, eu trabalho, Rodrigo, porque eu não quero ser pesado para ninguém. Foco. Não quero ser transtorno para ninguém. Foco. Não quero que o meu problema se torne um problema do outro. Foco, é por isso que eu trabalho. Aqui e lá. E se for preciso de dia e de noite, para não ser pesado para o irmão. É por isso que eu trabalho. Mas vamos voltar para Filipenses, Paulinho. E diz aí para mim, então, em Filipenses, você tem um foco? Não tem? Eu tenho um foco em Filipenses também. Então fala para mim, qual é o foco que você tem quando você escreve a carta de Filipenses? E Paulinho, então, cita para mim o verso de número 10 e o verso de número 11. E Paulinho diz assim no capítulo 3, verso 10 e 11. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Vamos contextualizar. O que você quer objetivamente, Paulo, quando escreve aos Filipenses? Eu quero mostrar para ele que o meu foco é alcançar a ressurreição. Ponto. Foco. Eu quero viver, eu quero experimentar o que Cristo viveu e nos deu condição de viver. Eu quero ressuscitar. É isso que eu quero. É por isso que eu estou escrevendo essa carta aqui para os Filipenses. Um dos motivos é esse. Então, quem é Paulo? Paulo é um cara focado. Quem é Paulo? Paulo é um cara concentrado. Só que quando olhamos, então, para nossas vidas, e eu não posso falar de você, mas posso dizer de experiências que já vivenciei como pastor, como microempreendedor, e você vai conversar então com pessoas na sua rotina, na sua trivialidade, e você vai conversar, e aí? O que você está fazendo da vida, ou o que você vai fazer da vida? Então, irmão, é o seguinte, estou aí, né? A gente está aí na parada. Então, mas você está aí? Eu estou indo. Está indo para onde? Não, eu estou indo, estou sobrevivendo, é isso aí. Boa, é isso aí. Ou, você fala com o cara, e aí? Já traçou alguma coisa aí de curso que você vai fazer voltado para a tua área para 2024? De fato, você fez alguma lista de alguns artigos que você pretende ler e se desenvolver para melhorar como profissional, para melhorar como homem, para melhorar como mulher, para melhorar como pai, para melhorar como filho, para melhorar como cidadão? Você já colocou aí alguma estimativa? E qual vertente você vai estudar? O que você vai ler para você crescer, se desenvolver? Irmão, eu acabei de viver o Natal, logo em seguida já é o ano novo, eu estou descansando, irmão, que vi nada disso não, para com isso daí, depois eu vejo isso daí. Mas o pior de todas, é quando você chega no crente, e você fala assim, e aí mano, 2024 pintando na área, hein? Mano, show de bola, mais um ano, tomara que seja melhor, sim, mas e aí? Como é que é o 2024 para você? Irmão, é o seguinte, 2024 para mim é o ano em que eu estarei na dispensação do Senhor. Esse para mim é o pior. Aí eu falo, mas que raio de dispensação é essa que tu criou? Que troço é esse? Não, você não conhece, não é crente? Sim, sou. Não é você que é o pastor da parede preta? Sim, sou. E tu não sabe o que é dispensação? Não, não sei. Me fala, me traduz esse esquema de dispensação. Eu estou na espera. Você está na espera?
Irmão, eu acho um pouco contraditório isso aí com o que as Sagradas Escrituras me ensinam. Porque quando Deus olha para Josué, Deus fala assim, esforça-te. Ou seja, levanta da cadeira, levanta do sofá, pensa em alguma coisa, cria uma estratégia, não fica parado. É contrário de dispensação do Senhor. Mas tem um pior ainda que ganha, que é aquele crente que você vai conversar. E aí, como é que vai ser 2024? Ah, 2024 eu estou no óleo. Jesus precisa me converter. No último dia, no último culto que eu deveria falar outra coisa de agradecimento, né? Não tomei meu remédio. Aí eu olho para uma pessoa dessa, a vontade que eu tenho de falar. Irmão, você está no óleo. Então cuidado para não ser uma gordura saturada, um colesterol na vida de alguém. Continua no óleo esperando as coisas acontecer, a mágica, tá? Vou chamar Deus de Harry Potter. Continue chamando, continue esperando as coisas acontecer para você, que você vai ser um peso na vida de alguém. Você vai ser um problema na vida de alguém. Você vai ser. É um colesterol, uma gordura saturada. Crente não é para ficar no óleo. Crente não é para ficar nessa dispensação. O evangelho é ação. O evangelho é de caráter de urgência. Não é amanhã, é agora. Então, quando nós olhamos para o que Paulo escreve aos Filipenses, Paulo está falando de foco. Mas a grande pergunta é, o que é foco? Essa é a grande pergunta. Foco é um ponto principal que atrai objetos. Isso é foco. Foco é a união da prioridade com a concentração. Você pode até ter concentração, você consegue ficar parado um tempo ouvindo uma pessoa como eu, sem se desfocar. Você é concentrado. Mas se você não sabe o que você tem que fazer direito, então não adianta. E o contrário também é verdadeiro. Se você sabe o que tem que fazer, tem prioridades, mas não consegue se concentrar, você também não vai ter avanço. Então o que é foco? É a união, a fusão, a junção da concentração com a prioridade. Crentes desfocados, que deixam a vida levá-los, para mim, é crente alienado. Tinha um pastor que uma vez ele falou assim, ó, não gosto de crente. E eu pensei, tu é pastor? Ele falou sim. E tu não gosta de crente? Não. E por que tu não gosta de crente? Porque crente é tudo alienado. Parece que crente na atmosfera que tem camadas, troposfera, ionosfera, estratosfera, o crente cria mais uma, espirotosfera. E vive lá. Não está aqui. Ele é um ET aqui. Ele vive lá, vive alienado do mundo, das coisas que acontecem no mundo. De crescimento, de desenvolvimento. E como é fácil você e eu, nós nos desfocarmos. Como é fácil. Vou te dar um exemplo. Você está até indo bem na dieta, mas chegou o Natal. Chegou o ano novo. E aí, se você é aquele tipo de gente que pertence àquela família, que é do tamanho da torcida do Corinthians, que cada dia, do Natal até o ano novo, é uma comemoração na casa de um, você se permite se desfocar. Você sai do foco que você traçou. Então, o que é o foco? O foco é um ponto principal que atrai objetos. O
foco para Paulo é tudo aquilo que eu falei, no caso de Filipe, a ressurreição é o ponto principal dele, eu quero alcançar aquilo ali. E quando nós olhamos para Paulinho, Paulinho também vivenciou momentos em sua vida de desfoque, que ele poderia desfocar. No capítulo de número 3 mesmo, Paulo fala isso em Filipenses, e nós vamos ver que no verso de número 4, Paulo fala que ele poderia sentir orgulho, ele poderia sentir prazer, contentamento na carne. Já que é para falar de carne, então vamos falar de carne. Eu também sou um cara que poderia me orgulhar na carne. Paulo não está falando de pecado, Paulo não está falando de erro, ele está falando de coisas dessa vivência, dessa realidade, dessa rotina, dessa trivialidade do nosso ser. E ele começa a citar o que poderia ele torná-lo orgulhoso ao ponto de desfocar. E aí no verso de número 5, Paulo fala assim, eu poderia me gloriar e me desfocar do Cristo, do reino de Deus, de ser servo, de ser humilde, de amar, porque eu sou um cara circuncidado. E o que significa a circuncisão? Significa a marca de Deus em um povo. Como é que se distingue judeu do resto do mundo? A circuncisão. É circuncidado, é judeu, ele é marcado. Tem uma marca que Deus instituiu no próprio corpo. Isso para Paulo era privilégio. E poderia tirar ele do foco do Cristo. Outra coisa, ele diz, eu sou israelita. Eu pertenço a Israel. E o que significa pertencer a Israel? A nação que Deus escolheu para que ele viesse encarnar e remir o mundo. Depois ele ainda diz, no que diz respeito à religião, eu sou fariseu. É aquele tipo de gente que deu certo, que conhece a Bíblia de cabo a rabo. Eu sou o fariseu, aqueles que vão testar o que se dizem ser Cristo. Sou eu, fariseu, que vou testar para ver quem é o Cristo de verdade. É a lei que deu certo, a interpretação mais aceitável da lei eram dos fariseus. No verso de número 6, Paulinho ainda continua dizendo, eu era tão zeloso pela lei, que eu me tornei perseguidor. Essa é a diferença do religioso para o cristão. O Saulo de Tarso era religioso, e todo religioso se acha melhor, mais entendido, ao ponto de perseguir outros que na concepção dele não são. Esse era Saulo, mas esse Saulo tem um encontro com Cristo e tornou-se Paulo. Então ele deixou de ser perseguidor para se tornar o servo que ele falou que era o mais pecador. É a diferença da religião para o cristianismo. Esse mesmo Paulinho ainda vem e diz que ele era irrepreensível. Se tem um modelo de conduta, apóstolo Paulo. Então se perguntássemos para ele, Paulinho, como é que é isso aí? Como é que você conseguiu vencer essas coisas que poderiam desfocar você do Cristo, do propósito, do objetivo? Como é que você consegue ficar focado? Aí Paulinho então iria citar o que nós acabamos de ler no início da reflexão, em Filipenses 3,12, Paulinho diz assim, não que já tenha alcançado que seja perfeito. Primeira lição, saiba quem você é. Saiba quem você é. Paulinho sabe, por mais que eu seja o apóstolo, seja o Paulo, pregador aos gentios, eu escrevi mais de 50% do Novo Testamento, o Paulo, mas eu ainda digo que eu não alcancei lá, não cheguei, eu sei quem eu sou. Aí Paulinho continua, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mais uma lição. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você é pastor, mas a sua vida está um caos. Você não tem condição de empregar para ninguém, de ensinar, mas não diz respeito a mim, diz respeito ao Cristo. É por isso que eu continuo. É por isso que eu não perco o foco. Você errou, não deveria estar no meio desses. Não, mas quem está em Cristo, nova criatura é. Eu não peco, de fato eu errei. Mas na verdade eu nem lembrava que eu tinha errado. Você que está falando agora, é agora que eu estou lembrando que eu errei tal dia. Eu não lembrava mais porque eu procuro deixar essas coisas para trás. E eu continuo olhando aqui, esse aqui é o meu foco, Cristo. A ressurreição. Esse é o meu foco. Ele diz, avançando-me para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, foco.
Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a diferença daquele que chega lá, de que cresce, de que faz as coisas acontecer nesse tempo cronológico chamado ano, que sempre vive algo novo, que sempre está evoluindo, e daqueles que não saem da mesma, fica na inércia. Foco. Quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que o Evangelho de Cristo, e na verdade a fé em Deus, é uma questão de postura e posicionamento. Muitos não mudam, não crescem, não evoluem, não avançam em várias áreas da vida porque não possuem posturas e não têm posicionamento. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, não só os cristãos, daqueles que se relacionaram com Cristo, que tem o Evangelho, mas os homens bíblicos também do Velho Testamento tiveram postura e posicionamento, como Abraão teve postura e posicionamento diante da sua família e falou assim, ó, é o seguinte, Deus falou comigo, e eu estou saindo daqui para uma terra que Ele vai me mostrar. Postura e posicionamento, assim como Josué. Vocês não querem servir a Deus, mas eu digo para vocês, eu e a minha casa serviremos a Deus. Postura e posicionamento, como Moisés, como Davi, e como tantos homens, outros personagens bíblicos, tiveram postura e tiveram também posicionamento. Se você quiser mudar, a mudança não começa amanhã, começa agora. E a mudança não começa aqui fora, começa aqui. Por isso que como teu pastor eu te aconselho, antes de terminar 2023, ressignifique conceitos, não leve conceitos errados, tardios, conceitos retrógrados para 2024, você vai continuar na mesma, ressignifique conceitos. Acredito que é isso que Paulo vem e diz, desenvolva a sua salvação. Crente que não é alienado, crente que é focado, crente que está sempre produzindo, frutificando, crescendo. Esse tipo de crente é como o apóstolo Paulo e como Cristo contou na parábola. Que parábola? A parábola dos talentos. A parábola dos talentos deixa muito claro que você e eu não tem que ficar o tempo inteiro, porque a gente acha que a presença do Cristo é somente aqui, né? Eu vou lá me encontrar com Deus, como se Deus estivesse aqui. Só aqui. E aí a parábola deixa bem clara que o dono da seara, ou aquele senhor, pegou os talentos e começou a distribuir. E qual que é o papel de quem entregou o talento? Você recebeu o talento? Recebi, agora cai fora, sai da minha frente. A gente acha que servir a Deus é vir para cá fazer um cultinho. Vir para cá fazer uma oraçãozinha. Vim para cá ouvir uma mensaginha. Não, recebeu o talento, irmão, cai fora daqui e vai trabalhar lá fora. Aqui é um forte militar. Igreja é um forte militar. Vem para cá, vamos aprender de Deus e praticar o que a gente aprendeu lá fora. O Evangelho é postura e é posicionamento. A gente virou Israel, condicionando Deus a um templo. Um Deus melindroso que precisa de louvor, que precisa de ser adorado. Esse Deus é fraco, Deus não precisa de nada disso. Ele já te deu as ferramentas para você vencer na vida. Agora vai lá para fora, a batalha é lá. Não temos que ser crente aqui, aqui se cura feridas. Aqui se perdoa pecados, aqui se troca as vestes, aqui se toma um banho e coloca o perfume do Cristo. Aí tu vai lá para fora, e lá fora é a batalha. Ser crente lá fora, adorar Deus lá fora, converter lá fora, dar testemunho lá fora, pregar lá fora, que é fácil, irmão. Aqui é fácil. Não perca o foco. Não deixe acabar o ano com os mesmos conceitos de Deus, do seu esposo. Para de meter pau no teu marido. Acho que deveria ter parado de louvor aqui.
Eu falei para cantar mais, né, mas deveria ter, que agora tem que parar de pregar. Para de falar mal do teu marido. Só tem defeito o homem, mano. Meu, Jesus leva Jesus. Por que o cara não presta para nada? Leva, não tem uma qualidade. O contrário também é verdadeiro. Para de falar mal da mulher. Fala, mulher chata, mulher briguenta, mulher. Para! Não mude de ano com os mesmos conceitos, irmão, senão vai acontecer a mesma coisa. Albert Einstein, quer dizer, coloco muita coisa nas redes sociais aí, coloca lá Albert Einstein, não sei se foi ele que falou. Mas, se foi ele, bem, se não foi também, bem, a frase é verdadeira. Diz que é insanidade você esperar coisas diferentes, fazendo a mesma coisa. Isso é loucura. É loucura. Se você quer o seu casamento diferente, não adianta vir para o bem casados, irmão. É você na sua casa que tem que começar a mudar a sua conduta, a sua postura, o seu posicionamento. Você tem a palavra de Deus, você não precisa do pastor Rodrigo. É por isso que quando Jesus morreu, o pai falou, quer saber, mano? Eu vou parar com esse negócio de santo dos santos aí, e eu vou rasgar esse véu aqui, e o véu foi rasgado, eu disse, agora todo mundo tem acesso. Converse com o Espírito Santo. Seja íntimo dele, leia a Bíblia. Ame mais, aprecie os pequenos detalhes. Se você fizer a mesma coisa, não vai mudar, irmão, não vai. Para você mudar, você tem que fazer diferente. Por isso você tem que prosseguir, por mais que você entenda que ainda há debilidades, fragilidades, erros, tem que arrumar. Você não pode parar, ficar prostrado. Ah, eu vou desistir porque eu não sou nada mesmo, eu não consigo mudar mesmo. Mudança não é fácil. Quebrar o casulo, sair da largata para virar uma borboleta não é fácil. Não é fácil você sofrer essa metamorfose emocional, sentimental, psíquica. Não é fácil mudar condutas. Mas você tem que guerrear, avançar. Mas você não era o Paulo perseguidor? Não, eu era o Saulo perseguidor. Hoje eu sou o Paulo, o servo pecador do Cristo. Por isso que continua, ressignificou conceitos. Prossiga para o alvo, foque em Jesus. Ele é o modelo do melhor homem da terra. Se tu quiser ser o melhor homem, se tu quiser ser o melhor ser humano da terra, foque em Jesus. Foque no Pai, foque no Espírito, foque na palavra, foque nas promessas bíblicas, foque nas promessas que Deus lançou para a tua vida. Foque em Deus e prossiga, não pare. Continua, Deus é contigo. Não desista. Se eu fosse desistir pela debilidade, para quantos pastores eu já falei assim, eu sou o cara mais improvável para ser um pastor. Eu sou o cara mais improvável para ser um pastor. Eu sei que eu não tenho condição, mas não diz respeito ao Rodrigo, nunca foi do Rodrigo. Sempre foi do Cristo. Sempre foi do Cristo. Então prossiga, foco, avance. Deus é com você. Que Deus te abençoe.